Este programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família. Bom dia! Nesse domingo a gente traz para você um programa sobre depressão e transtorno bipolar. Você vai saber tudo sobre essas duas doenças psíquicas, como evitá-la e como tratá-las. E dicas para cultivar a saúde do seu humor no cotidiano. Não saia daí que eu já volto. A tosse do inverno pegou você? Melagrião nela. Contra a tosse o ano inteiro, Melagrião. Bom por natureza. A depressão e o transtorno bipolar são dois tipos de transtornos de humor cada vez mais comuns. E os especialistas alertam que essa frequência só tende a aumentar. E para começar a falar dessas duas doenças, você vai saber antes do que são os transtornos de humor. Olha só. O humor é o estado emocional, a tonalidade afetiva que acompanha todos os processos psíquicos do ser humano. É ele que dá o colorido para nossos comportamentos, afetos, pensamentos e percepções. Mas o humor também pode adoecer, e quando isso acontece, toda a vida da pessoa pode ser afetada. Os transtornos de humor são os quadros que têm uma alteração nesse fundo afetivo o tempo todo, durante dias, semanas, meses. Não é aquilo que eu acordei de mau humor porque não dormi bem. E aí durante o dia vai melhorando. Não, uma alteração de humor ela se dá o tempo todo, durante muito tempo. Quando a pessoa está deprimida, por exemplo, ela continua deprimida. Se ela ganha na loteria esportiva, ela fala, ah meu Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro, vou ser sequestrado. Ela continua deprimida, porque aquela base afetiva que a gente chama de humor está com o humor deprimido. Os transtornos de humor são um grupo de doenças que afetam o humor. Dentro desse grupo estão os transtornos depressivos e suas subdivisões, os transtornos bipolares e seus subtipos, os transtornos de humor devido à condição médica e os transtornos de humor induzidos por substâncias. Os transtornos de humor, como todos os transtornos psiquiátricos hoje, eles são um espectro, quer dizer, de uma série de doenças talvez diferentes que se agrupam em determinado tipo de comportamento, que vão desde os menos graves aos mais graves, né? Então, quando você fala em transtorno de humor, você fala dos quadros depressivos e dos quadros bipolares principalmente. O espectro é maior do que isso, bem maior do que isso. Os transtornos de humor podem acontecer em qualquer idade, mas existem algumas fases críticas da vida em que eles aparecem com mais frequência. Em meados da adolescência até o início da idade adulta, e depois dos 40 são períodos de pico para os transtornos de humor. Quanto mais cedo, mais grave, né? Maior é a base genética. Quanto mais vezes a pessoa tem quadros de humor, ou de depressão ou de mania, mais difícil é de lidar. O pico inicial, entre 16 e 24 anos, né? Um pouco mais cedo para as meninas, um pouco mais tarde para os meninos. As mulheres têm picos também na época da menopausa. Existem picos também em épocas particularmente difíceis hormonalmente, por exemplo, no pós-parto. Mas essa distribuição está ficando menos clara com os anos, né? Com a vida que a gente está levando, você está vendo que os quadros estão incidindo mais cedo e continuam reincidindo. Os transtornos de humor têm várias causas. Predisposição genética, histórico de abuso, traumas e grandes perdas, alto nível de estresse e angústia. Você já vem para o mundo com uma série de predisposições ou de fragilidades genéticas. O transtorno de humor é uma delas. Então você está brigando com o namorado, trocando de emprego, tendo algum momento difícil. Tem gente que tem uma depressão, tem gente que tem uma úlcera, tem gente que tem uma enxaqueca. Isso depende da mesma pressão ambiental ou mesma ansiedade que a pessoa está vivendo, que vai se misturar com a capacidade dela absorver essa tensão e a base genética, o patrimônio genético que ela tem.
Cada vez mais os quadros estão se tornando mais precoces. E não é só de transtorno de humor. As pessoas estão infartando mais cedo, as pessoas estão tendo quadros oncológicos mais cedo. Nós estamos numa, que eu chamo de uma civilização inflamatória, né? É uma civilização com excesso de estímulo, com excesso de estresse, com má alimentação, com alimentação industrializada. Então, as células vão sendo bombardeadas o tempo todo, vão sendo agredidas o tempo todo. E isso vai se manifestar com algumas doenças. Então, tem gente que já está propondo que os transtornos de humor também têm uma base inflamatória. As pessoas dormem mal, comem mal, estão sempre estressadas, estão sempre no corre-corre, não tem tempo para fazer exercício, não tem tempo para se recolher no seu mundo interno. Então, essas pessoas chegam uma hora que, como qualquer órgão, o cérebro cansa. Todo mundo sabe que uma das coisas que tiram o humor de qualquer mulher é a cólica menstrual. E pensando nisso, o laboratório Teuto Pfizer lançou recentemente uma nova linha de produtos importados para a cólica. A linha PET é uma inovadora terapia a partir de compressas térmicas adesivas de uso tópico, sem cheiro e fácil de aplicar. E isso é Papo de Mulher. Ibupril Femipet apresenta Papo de Mulher. Como tratar a cólica menstrual? As dores mais fracas podem ser amenizadas com o uso de chás, calmantes, bolsas de água quente, medicamento antiespasmódicos, sempre receitados por um médico. Uma dieta leve, com bastante líquido, também ajuda. Ibupril Femipet é uma terapia de alívio das dores e das cólicas menstruais pelo calor. É um adesivo ultra fino, prático e discreto. Ibupril Femipet, alívio de dores e cólicas menstruais. Um produto Teuto Pfizer. A gripe te pegou? Se o nariz começar a escorrer, fique atento para não provocar assaduras nessa região. Lave o nariz sempre que puder com soro fisiológico e aplique manteiga de cacau ou de karité nas narinas e nos lábios para evitar rachaduras. Gripes e resfriados? Melagrião, o poder da medicina natural em suas mãos. Bem-vindo ao Spa Med Sorocaba Campus. O Spa Med desenvolveu uma filosofia exclusivamente médica para tratamento da obesidade num ambiente com a estrutura de uma clínica, aliada ao lazer de um resort, o conforto de um hotel e a integração de um centro de convivência. Spa Med Sorocaba Campus, especialista em emagrecimento. É muito comum a gente falar que está deprimido quando vem aquela tristeza ou cansaço mais forte. Mas a depressão, na verdade, é uma doença séria, que acomete uma grande parte da população e que pode ser muito perigosa. Você vai saber mais na continuação da nossa entrevista de hoje. A depressão é um transtorno de humor grave que tem afetado cada vez mais pessoas no mundo. A depressão está ficando uma coisa tão epidêmica, né? Diz que por volta de 2030 vai ser a principal doença que vai provocar falta nas pessoas e problemas de saúde graves. Tem quase um quarto da população, quase um terço da população que tem uma chance razoável de, durante a vida, de ter um quadro depressivo. Então, o que é essa depressão epidêmica que a gente tem hoje? A depressão é uma doença em que o humor está rebaixado e que afeta negativamente os pensamentos, comportamentos, sentimentos, visão de mundo e bem-estar de uma pessoa. Os sintomas da depressão são irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço e falta de energia, diminuição ou incapacidade de sentir prazer e alegria, desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade e indecisão, sentimento de medo, insegurança, desesperança, vazio, desespero e desamparo, pessimismo, culpa, sensação de falta de sentido na vida, dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento, diminuição do desempenho sexual, perda ou aumento do apetite e do peso, problemas de sono. Olha, você imagina que você tem um carro que tem 100 cavalos de potência e que o motor está funcionando com 1/3 da sua capacidade. Ele não vai subir bem a ladeira, ele vai ter dificuldades em fazer ultrapassagem, ele vai estar sempre andando aquém da sua possibilidade. A pessoa com depressão é a mesmíssima coisa. Tudo fica com menos cor, tudo fica com menos potência.
Então ela não trabalha com a mesma performance, eu tenho que fazer um esforço muito grande para manter a performance. Ela evita sair de casa, eu digo que o cérebro entra em módulo econômico. Então assim, ele não quer barulho, ele não quer perturbação. Então são pessoas que ficam mais dentro de casa, tem gente que não sai do quarto, né? Porque não aguenta estímulo, tudo parece chato, tudo parece muito difícil de conseguir, ou seja, não tem nenhuma área da vida da pessoa, física, psíquica, social, profissional, sexual, que não seja perturbada, que não seja atrapalhada por uma depressão. A depressão, ela, na minha opinião, ela representa a hora que o cérebro finalmente entrou em exaustão. A depressão é uma doença muito perigosa que pode atrapalhar todos os âmbitos da vida de uma pessoa. Além disso, essa doença é um dos maiores fatores de risco para o suicídio. Um índice muito importante de causa ou de desencadeante de suicídio são os quadros psiquiátricos. Dentre os quadros psiquiátricos, sem dúvida que as doenças afetivas, os transtornos de humor que a gente está falando, são o mais importante. E assim, hoje está tentando inclusive descobrir qual que é o traço genético que está mais vinculado ao risco suicida. E tem determinadas pessoas que têm esse traço genético, tem uma enzima, um gene para uma enzima carregadora de serotonina que tem um risco maior, tem uma incidência maior. Isso quer dizer que suicídio é um evento biológico só, um evento causado por genética? Evidentemente que não. Né? Quer dizer, quem tem maior risco de suicídio? As pessoas solitárias, as pessoas com dificuldade de inserção social, as pessoas que sofreram abusos desde a infância, que passaram por descuidos ou por violências, e as pessoas que têm quadros depressivos graves. Porque o quadro depressivo grave, ele dá uma sensação tão profunda de desconforto que a pessoa tenta se livrar daquilo. Então você tem vários parâmetros e vários comportamentos que fazem você se preocupar se a pessoa está pensando em se suicidar. Então um recado aqui pro pessoal de casa. Aquela história de que quem ameaça não faz, não é verdade. Tá? Se a pessoa fala em suicídio, mesmo que seja aquela tia dramática que está no meio de uma encrenca, ou que todo domingo ela briga com a sua avó e fala que vai se suicidar, mesmo essa pessoa a gente tem que ficar de olho. Quando a pessoa começa a falar sobre uma ideia suicida, ela precisa ser ouvida, né? E precisa você identificar o tamanho desta ideia. É uma fantasia? É uma ideia que vem de vez em quando? É uma coisa que é recorrente? É um pensamento que a pessoa tem o tempo todo? Ela já tem um plano para fazer isso? Quer dizer, o que eu estou falando são todos os graus que vão do mais suave, né? Que é aquele momento da vida que a pessoa perdeu o emprego ou que está esmagada pelo peso da vida e pensa que seria melhor morrer, até a pessoa que tem um plano suicida, que já está pesquisando na internet, que já está tendo um comportamento de despedida, escrevendo cartas, revendo pessoas. Mas quando a pessoa começa a se despedir, tem que ser levado em conta, tem que ser levado para avaliação médica psiquiátrica. Tá? O psiquiatra está mais categorizado, tem mais experiência com esse assunto. Tá? E mesmo bons médicos, bons psiquiatras, muitas vezes não conseguem evitar quando a pessoa está muito determinada. Mas a gente sempre tem que levar em conta e não fingir que isso é frescura ou isso é coisa de quem fala não vai fazer. Não, quem fala vai fazer sim, e é bom a gente investigar o que ela está falando. O tratamento mais eficaz da depressão é feito com remédios e com psicoterapia. Eu não consigo imaginar como uma pessoa pode fazer um tratamento para uma depressão e não fazer uma psicoterapia. Normalmente a depressão é um grande chamado para questões que são importantes de se trabalhar. E as psicoterapias profundas, as psicoterapias de base analítica, freudiana e junguiana, são muito, muito importantes para a pessoa rever o que está acontecendo e entender o que levou àquela depressão.
Eu faço as duas coisas, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta. O que eu recomendo para os pacientes é, primeiro, a gente tem que melhorar o quadro depressivo, porque isso vai atrapalhar a psicoterapia, né? Muitas vezes, se a pessoa está com um quadro depressivo severo, ela fazer qualquer tipo de abordagem psicoterápica pode deixá-la mais angustiada. Mas 15 dias, um mês que ela já melhorou, vamos fazer psicoterapia. Se você junta o trabalho medicamentoso com o trabalho psicoterápico, os resultados são melhores. É cientificamente comprovado que os dois trabalhos juntos têm resultados melhores e que com psicoterapia você consegue usar doses mais baixas da medicação. Apesar de o tratamento para a depressão trazer muito alívio para o paciente, nem sempre é fácil segui-lo. O pior das depressões é que às vezes a pessoa tem um estado de descrença e de desesperança tão grande que ela acha que nada vai ajudar. Então ela não quer vir porque ela não acredita que ela vai conseguir ser ajudada. Ela acha que ela vai ficar daquele jeito o resto da vida. A importância do estilo de vida. Ter um estilo de vida que você tem uma alimentação saudável, um sono saudável e uma alimentação saudável e exercícios físicos regulares é o melhor método. Eu falo que o que a pessoa faz na pista, o remédio faz também no organismo dela. Se ela conseguir criar uma rotina de fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana, ajuda muito a prevenir os quadros depressivos e a curar os quadros depressivos que já estão instalados. Eficácia do tratamento. Como um estado transitório de cansaço, né, a maior parte das pessoas saem bastante melhoradas, né, e muitas vezes não voltam nunca mais para o tratamento. Tem um episódio, trata, se resolve, como uma pneumonia. Você tem uma pneumonia uma vez na sua vida, tratou a pneumonia, isso não vai complicar. Então tem quadros que não é uma doença incurável, é uma doença tratável, mas a pessoa precisa fazer uso de medicação para prevenir uma recaída. Tem gente que precisa tomar durante um bom tempo, se não a vida toda, a medicação para prevenir recaída. Mas o mais frequente nessas depressões que eu falei, que são depressões transitórias por cansaço, essa pessoa consegue mudar o estilo de vida e consegue cuidar melhor do seu equilíbrio, não volta a ter depressão, vai embora, nunca mais, passou. A depressão é uma doença que pode afetar qualquer pessoa, independente do sexo, idade, profissão ou nível socioeconômico, mas ainda há muito preconceito em relação a essa doença. A pessoa que está com quadro depressivo ou que está com uma suspeita de doença bipolar, ela vai enfrentar muito preconceito, que ela não tem Deus no coração, que ela não está se ajudando, que ela tem que tentar, que ela tem que enfrentar os sintomas. A depressão, a doença bipolar, os quadros ansiosos, eles são quadros de atenção médica, tanto quanto uma pneumonia, tanto quanto uma crise hipertensiva. Ela precisa ser tratada. Quando você tem uma fratura, todo mundo vê o gesso. Quando você tem um machucado, uma ferida que não cicatriza, porque você tem diabetes, todo mundo vê essa ferida e o curativo. Quando você tem uma depressão, ninguém vê onde realmente está doendo. Então as pessoas elas tendem a reagir mal quando alguém está deprimido. O próprio paciente que está deprimido não aceita a sua condição. E eu falo, olha, o cérebro é um órgão como outro qualquer, ele cansa, né? E a hora que ele cansa, a gente precisa ajudá-lo a se refazer. E uma das formas que a gente pode fazer é usar a medicação para isso. E aí vem aquela coisa da comadre, né? Que fala, você está dependendo do remédio. Você é dependente do remédio. E isso é uma grande injustiça. Quer dizer, quando a pessoa tem pressão alta, ninguém fala que ela está dependendo do antihipertensivo, ou quem tem diabetes, ninguém fala, olha, você está dependendo da insulina. Sim, a pessoa está dependendo porque ela tem uma doença que ela precisa tomar aquele remédio para que a doença não prejudique todo o organismo dela. A depressão é igualzinha. Em 2011, a atriz Kirsten Dunst, que sofre de depressão, foi a estrela do filme Melancolia, de Lars von Trier, que também sofre dessa doença.
O filme traz a depressão como tema principal e foi aclamado pela crítica e pelo público como uma alegoria muito fiel dessa doença. Que tal dar uma forcinha pro bom humor? O Pílulas de Saúde foi buscar na natureza e nas ervas medicinais o produto que ajuda a combater o cansaço, esgotamento e fadiga. Catuama traz as melhores propriedades da natureza para o tratamento de estafas físicas e mentais e na geriatria. Catuama, um potente energético e estimulante natural. Tá faltando ânimo? Catuama pode dar uma mãozinha. Tilidol Infantil apresenta Certo e Errado sobre a febre. É necessário procurar um pediatra se a febre passar de 38 graus? Errado! A febre é a arma natural do organismo para combater invasões de vírus e bactérias. Se a criança tiver febre, indica que seu sistema imunológico está funcionando e lutando contra possíveis infecções. Crianças com febre dormem mais, isso ajuda o organismo a se recuperar melhor. Se a febre persistir por mais de 48 horas, procure o pediatra. Tilidol Infantil, a terapia refrescante e segura para o alívio da febre. Um produto Teuto Pfizer. Meu recadinho hoje é para quem quer parar de fumar. Mais de 70% dos fumantes dizem que gostariam de parar, mas apenas 5% conseguem parar sozinhos. Ligue agora mesmo para o CAT, a Clínica de Apoio ao Tabagista. Na Clínica de Apoio ao Tabagista, você encontra uma equipe especializada em ajudar você a parar de fumar. Com médicos, dentistas, psicólogos, acupuntura, meditação e muito mais. Parar de fumar, vale a pena tentar. Os problemas psíquicos são doenças como outras quaisquer. E na continuação da nossa entrevista de hoje, você vai saber mais sobre uma outra doença psíquica, o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma doença em que a depressão se alterna com episódios de mania. Não é o que as pessoas pensam que mania, tenho mania de limpeza, tenho mania disso, mania daquilo. Não. A mania é um estado de humor que a pessoa fica permanentemente agitada, permanentemente exaltada, permanentemente com um humor expansivo. Isso que a gente chama de mania. Que a pessoa fica eufórica, que ela não dorme, que ela fala sem conseguir parar de falar, que ela fica agitada, gastando, achando que pode tudo, que a pessoa perde o controle sobre tudo, não é só sobre o comportamento. Ela não consegue dormir, ela tem uma necessidade menor de se alimentar, ela praticamente não se alimenta, ela gasta desbragadamente, ela fica acelerada, ela acha que pode ir numa loja e comprar 5 televisores e distribuir para a família. Quer dizer, ela perde completamente o que a gente chama de crítica, que é aquilo que permite você se examinar de fora e falar, bom, isso que eu estou fazendo é correto ou é incorreto. Ela tem dificuldade de avaliar situações de risco. Então, ela pode se envolver em acidentes, ela pode cometer excessos com álcool, com drogas. A pessoa se sente o próprio super-homem, o próprio Homem-Aranha. Pode fazer qualquer coisa, então ele pode cair de alturas, atravessar a rua sem olhar, né? Então, a hora que a pessoa está em mania, ela se expõe a vários problemas e vários perigos. Uma das manifestações da mania é através da irritação, né? Que ele está num nível de irritabilidade que ele está arrumando briga em todos os lugares. E ele, fora dos episódios, ele é uma pessoa extremamente doce, que se preocupa com o outro, que tem muito cuidado na hora de falar. Quando ele está no episódio, ele vira outra pessoa. Ele perde completamente a capacidade de autoavaliação, que a gente chama de crítica. Existem 4 tipos de transtorno bipolar. O tipo 1, o tipo 2, a ciclotimia e o transtorno bipolar sem outra especificação. Mas todos eles têm em comum a alternância dos extremos de humor. A doença bipolar, que atinge, dependendo do critério, de 3, 5, 6% da população, é uma doença específica de base genética que a pessoa tem episódios de depressão bem marcados, bem delimitados, bem tratados, que pode ser que por efeito do tratamento antidepressivo ou em outros períodos ela tenha esse episódio de mania. Então, são períodos claros que a pessoa pode ter um quadro depressivo e um quadro de mania ou de hipomania, que são manias mais suaves. Atualmente é muito comum as pessoas acharem que os transtornos bipolares são mais frequentes do que de fato são. Porque hoje todo mundo é bipolar,
Né? A mulher que grita com a vizinha está em mania. A outra que está brigando com o marido ou grita com o cachorro é bipolar. Hoje, tudo está dentro do espectro da bipolaridade. A pessoa está muito agitada, está muito angustiada, está muito preocupada com alguma coisa, que é um estado muito comum, pronto, está em mania, está em agitação. Né? Então, o diagnóstico hoje é feito de uma forma expandida demais, né? Porque eu acho que na ânsia de tratar, os critérios estão se expandindo e as pessoas estão sendo diagnosticadas cada vez mais com a doença bipolar. Não é porque a pessoa está acelerada ou está angustiada que você vai chamá-la de bipolar. O melhor tratamento para o transtorno bipolar é a combinação de psicoterapia com medicamentos. Mas, ao contrário da depressão, que traz um desconforto insuportável para o doente, os episódios maníacos podem ser extremamente prazerosos, o que pode dificultar a aderência da pessoa ao tratamento. O paciente se queixa muito quando você tira ele desse estado, né? Porque para o paciente é extremamente prazeroso. É uma tempestade de um neurotransmissor chamado noradrenalina. Então, você convencer a pessoa de que aquele não é o estado normal e que ela precisa voltar para o ponto de equilíbrio, não é fácil. Mas, normalmente, você consegue mostrar para o paciente que ele está muito acelerado e que aquilo está causando problema, salvo casos muito graves. Em casos muito graves, não tem como você convencer o paciente a tomar o remédio, porque ele se sente ótimo. Em casos graves, você precisa internar o paciente e leva um bom tempo até o humor dele se estabilizar. Como qualquer outra doença psiquiátrica, a depressão e o transtorno bipolar podem ser difíceis de ser diagnosticados. Mas o Dr. Spinelli deixa um recado importante para as pessoas. Então, o que eu tenho para dizer para quem está em casa é: você não está se sentindo bem? Procure a ajuda que você vai encontrar. Fale com o assistente social, vá no posto de saúde, se informe onde você pode ser ajudado, que psiquiatras que o convênio está te oferecendo. E se não der certo na primeira vez, se o primeiro remédio não der certo, persevere, continue. Muitas vezes a gente precisa trocar 2, 3 vezes o remédio até achar o remédio que a pessoa se adapta melhor. Então, enquanto você estiver se sentindo mal, não se conforme, não fique imaginando que é assim mesmo, porque não é. A depressão e a doença bipolar são doenças dolorosas, que provocam sofrimento, mas que têm tratamento. E que, se a pessoa insistir em procurar tratamento, procurar ajuda, vai acabar encontrando ajuda. Tá bom? Então, não se acomode dentro dos sintomas. Isso não é o estado normal da pessoa. Vá procurar tratamento que você vai encontrar. É isso aí, mente sã, corpo são. Cuidar da saúde mental é tão importante como cuidar da saúde física. Se você sentir que está precisando de ajuda, não hesite em procurar um psicólogo ou um psiquiatra. O nosso programa fica por aqui, desejando um ótimo domingo e uma semana cheia de vitalidade e bom humor. Se quiser entrar em contato com a gente, já sabe, é só mandar um e-mail ou curtir a nossa página no Facebook. Um beijão e até domingo que vem, às 9h30, aqui no SBT. Este programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família.